em nome de teu filho amado Jesus. Sabemos, meu Pai, que o Senhor está aqui, porque o Senhor disse na tua palavra, que onde tiver 2 ou 3 reunidos, teu santo nome, o Senhor se faz presente. Aqui está o teu povo, a tua igreja, e o amigo Espírito Santo que está presente. Pai, entregamos a tua filha, irmã Rosana, em tuas santas mãos. Pai, não só ela, mas a sua família, o seu esposo, sua filha, seu filho que estão presentes, toda a irmã, os irmãos e irmãs que estão aqui para dizer: Senhor, muito obrigado pela vida da irmã Rosana. Usa ela poderosamente, usa como vaso, como ponte, como canal, como farol, como escudo, como flecha, como água, como azeite. Amigo Espírito Santo, não poupe a tua filha, enche ela da cabeça aos pés dos pés e usa ela de uma maneira tal, de uma maneira especial, como nunca usaste, com unção de ousadia, em nome de Jesus. Porque eu sei, amigo Espírito Santo, que o Senhor vai falar através dos lábios da tua filha. Pai, em nome de Jesus, enche ela, abençoa ela, tira tudo que estiver incomodando, impedindo. Então, se porventura houver alguma, meu Pai, timidez, arranca, meu Pai, e usa ela em nome de Jesus, para a glória de Jesus. A igreja diz amém. Diga, minha irmã. Cumprimente os irmãos, a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em João 10, versículo 27. Louvado seja Deus. João 10, versículo 27. Eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui. Louvado seja Deus, estou muito feliz, gosto muito dessa igreja. Aleluia, agradeço pela vida dos pastores, né, que tem sido bênção de Deus na minha família, né, por intermédio de minha mãe. E nós estamos recebendo, né, de lá a oração de vocês aqui, fervorosa, e sendo abençoados também. Eu glorifico muito ao Senhor por esta igreja, pela vida de vocês. Tem sido canal de bênção nas nossas vidas. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus me deu um tema para essa palavra. Louvado seja Deus. E o tema é: que voz você está priorizando? Louvado seja Deus. Ainda quando nós estamos no ventre dos nossos pais, da nossa mãe, nós sentimos um contato, uma conexão muito forte. Quando você começa, louvado seja Deus, a fazer os seus pré-natais, quando você chega no hospital, o médico vai falar assim: olha, conversa com seu filho, porque a sua voz, louvado seja Deus, o seu bebê vai ter alguma semelhança com você, ele vai começar a mexer, ele vai começar a sentir, a ouvir a sua voz. E aí quando você começa a conversar, aquele bebê vai mexendo, vai começando a entender o que você está falando, o que todos naquela casa estão falando, porque automaticamente o bebê, ele conhece a voz das pessoas que estão naquela casa, da mãe que o carrega. Louvado seja Deus. A Bíblia vai falar de voz, quando lá em Gênesis 1, a Bíblia vai começar a dizer que no princípio o Senhor Deus, ele criou
priorizar a voz de Deus. Eles eram acostumados a ouvir a voz de Deus. Eles entendiam o que era ouvir a voz de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que aí chegou uma voz diferente, uma voz sussurrando. E a Bíblia vai dizer que chega a serpente com a sua voz enganadora e engana Eva. E Eva, ela cai no laço, ela cai em pecado, ela leva Adão. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele proibiu, aleluia, de Eva e Adão comerem do fruto proibido. Mas chega a serpente e fala: olha, Eva, come deste fruto, os teus olhos vão ser abertos, os teus olhos vão ser abertos, você vai parecer com o Senhor. E é por isso que ele não quer que você coma, porque os seus olhos vão se abrir, você vai ser igual a ele. Mas só que Eva, ela caiu na lábia da serpente e come o fruto. Nesta noite, eu quero te dizer qual é a voz que você tem priorizado: a voz de Deus, ou a voz da serpente, ou a voz de engano, ou a voz que te leva a pecar, a desagradar o Senhor. Porque muitas das vezes nós escutamos vozes estranhas e essa voz tira-nos da direção do Senhor. Essa voz não é uma voz familiar, não é uma voz que você está adaptado, não é uma voz que te guia, que te direciona a fazer algo de Deus. Não, é a voz que te tira da presença, é a voz que te tira do caminho, é a voz que bloqueia os sonhos e os projetos de Deus na sua vida. E naquele momento, louvado seja Deus, glória a Deus, o homem cai. E a Bíblia vai dizer que daí por diante a terra começa a mudar, porque o pecado entrou no mundo. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele olha de lá de cima e olha para a terra, e Deus, ele fica triste de ter criado o homem e a mulher. Deus, ele se entristece. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 6 em diante de Gênesis que Deus, ele olha para lá e fala: eu vou destruir a terra. Mas quando Deus, ele olha de lá de cima, tinha um homem íntegro, tinha um homem reto, tinha um homem justo, tinha um homem que ainda ouvia a voz de Deus, tinha um homem que ainda tinha a sensibilidade do Espírito, tinha um homem que guardava a sua casa, a sua família, a sua parentela, tinha um homem que no meio disso tudo, ele não se contaminou, ele não se dobrou, ele não saiu do foco. E Deus olha de lá de cima. glória a Deus, aleluia. E olha assim: olha, tem um justo.